Ok. Estudo 6 de Hebreus. Ai, gente. Como esse estudo está sendo maravilhoso. E assim, ó, na minha cabeça, um monte de coisa que a gente, sabe, não sabia direito, ou de repente você passa batido. Então, está sendo muito legal. Acho que eu falo isso em todos os estudos, né? Mas esse é o sexto. Quer dizer que tem 5 para trás. Então, se você está caindo de paraquedas aqui, volta e assista os primeiros 5, porque vale muito a pena, tá? E esse capítulo, embora ele seja curto, o tema é profundo, então nós vamos fazer só o capítulo 6 mesmo, porque no capítulo 7 nós vamos entrar com overdose de Melquisedeque. Ah, vocês precisam ver as coisas que eu já descobri do Melquisedeque, tá bom? A gente que é criado na igreja, você ouve falar de alguns nomes, você sabe mais ou menos situar, mas exatamente o propósito, por que aquela pessoa passou e por que está descrito ali, isso é o Senhor que vai agir e vai falando com a gente, tá? Então, vamos começar no nosso estudo 6, de Hebreus 6. Eu fui achar uma versão, eu tive que procurar uma versão, eu costumo usar a ARA, tá? Que é atualizada, revista e atualizada, que eu gosto dela, eu gosto mais do que só a primeira, né, que é a revista. Nós já conversamos que o que aconteceu, quando essa versão, a revista, estava já sendo impressa, já saiu atualizada, porque existem alguns termos que se contradizem no conjunto da obra, né? E o trecho de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é muito rica gramaticamente, tá? Então, eu fui procurar, eu não gosto muito, mas eu tive que procurar uma língua na linguagem de hoje, uma Bíblia na linguagem de hoje, e os textos que eu vou ler hoje eu tenho os dois colocados aqui, mas eu vou ler o da língua, da Bíblia simplificada, tá? Porque teve alguns que eu tive que ir atrás mesmo, porque eu ficava pensando, como que eu vou ensinar isso? Então, vocês vão ver que, às vezes, a hora que eu estiver lendo os textos, vai meio diferente da versão bíblica que vocês têm, mas é a Bíblia atualizada, é a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Então, a primeira pergunta que nós temos é o seguinte, vamos só lembrando, né? O autor está dando uma bronca, uma dura, no povo que era cristão e que estava voltando ao judaísmo, certo? Então, o autor realmente conhecia o judaísmo, todas as leis conhecia toda a lei de Moisés. Então, é uma pessoa que é autorizada a fazer as comparações, porque ele conheceu as duas situações, tá? O cristianismo, o judaísmo e depois o cristianismo. E aí, a pergunta primeiro diz o seguinte: qual é a exortação do autor sobre a maturidade da fé dos leitores? Nós vemos aqui que desde a semana passada ele dá uma dura e chama os leitores a amadurecer, abandonar o leitinho e se tornarem fortes e saudáveis com um alimento mais sólido. Então, ele sabia que esse grupo já tinha capacidade de receber alimento sólido. Senão, ele não ia estar falando isso, tá? Então, ele está falando com pessoas que ele sabia que têm capacidade de crescer. Espiritualmente, eu estou falando, né? Então, a exortação à maturidade, o que ele diz? O versículo de 1 a 3, na versão atualizada, diz o seguinte: assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento dos adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Quer dizer, não vamos colocar base, sabe, o alicerce. Você já tem que ter passado por isso, tá? Isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus, que isso é o básico do cristianismo. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Então, o que ele está falando? Dando um chacoalhão. Vamos crescer. Eu não tenho que pregar mais. A gente vê isso dentro das igrejas. Você não pode pegar uma pessoa que está lá na igreja, se desconvertida há muito tempo e voltar falar o que é pecado, o que é Jesus, como é que foi a criação do mundo. Gente, você tem obrigação de crescer, porque o próprio Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Então,
como eu comentei de uma menina que eu conheço, que ela diz o seguinte: eu já aceitei Jesus, então tá bom, não preciso saber de mais nada disso, isso já basta. Não basta. Porque o que acontece? Quando você fica assim, no básico, qualquer vento de doutrina te arrebata. Ai, há um que deu um pulinho diferente lá, porque o outro tem um reteté, não sei de que jeito. Você não tem maturidade, você não tem base bíblica para fortalecer e fortificar a sua fé. Você vai atrás de qualquer vento de doutrina. Então, é isso que o autor está falando aqui. Não vou colocar de novo as bases dessa mensagem, que é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ponto. Vamos começar a tratar de uma forma diferente, dando um chacoalhão mesmo, sabe? Então, vamos lá. A pergunta 2 diz o seguinte: você acha possível alguém ter que se converter e depois desconverter, sinceramente? O que diz o texto? Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Eles já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Gente, ou você entrega a sua vida para Jesus uma vez e depois você não desvia, ou o que é palhaçada? É a mesma coisa que você vê assim: ai, Senhor, entramos agora na tua presença. Aí ele olha lá de cima e fala assim: ai, onde é que você estava? Né? Assim que você tem um encontro com Cristo, entrega a vida para Ele, você está constantemente na presença dEle. Não é, sabe, aquela história de rasgar o véu do Santo dos Santos, parece que não entra na cabeça do povo. Não entra. E eu vou mais longe. A pessoa, isso digo de mim e não do Senhor, tá? Pode ser que eu esteja errada, mas ninguém que provou o que é o caminhar com Cristo se desvia. Desvia é aquele que foi simpatizante do Evangelho, aquele que foi criado na igreja. Não é que é errado ser criado na igreja, não, mas tem que ter um encontro com Cristo. Então, aquela pessoa que seguiu, estava tudo bonitinho, e quando começou a vir as perseguições, ela saiu fora. Desculpa aí, não era convertido, porque é impossível você se converter a sua vida inteira. Senhor, então agora eu entrego toda a minha vida a ti. Mas agora eu quero ela de volta. Mas agora eu entrego. Gente, isso não existe. Tem até uma música, acho que é da Fernanda Brum, não sei de quem é, né? Que diz que quem já entrou no Santo dos Santos não quer ir para outro lugar, não quer sair. Então, aqui ele está falando o quê? A pergunta é: será que tem que converter, desconverter, converter de novo? Gente, isso não existe. Então, eu digo de mim, se uma pessoa desviou, é porque ela nunca entregou totalmente a vida a Cristo. Ele era um simpatizante. E é esses simpatizantes que me preocupa. Desde quando eu comecei a ensinar a Bíblia, nós vemos o Apocalipse. O Apocalipse fala daquela desgraceira toda, é para o pessoal do mundão. Não é. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Então, tem gente dentro da igreja que vai ficar, sim, porque muitas vezes não sabe disso. Ele segue o script. Tudo que tem que fazer, ok, eu sigo o script, mas não teve uma vida transformada. E aí eu te digo, mas eu, como fui criada na igreja, o dia que minha salvação foi progressiva, não teve um momento. Mentira, eu fui criada dentro da igreja, os meus pais eram líderes da igreja, eu me lembro direitinho. O dia que eu me converti, eu tinha 14 anos. Eu me lembro direitinho, chorava que nem uma retardada. Por quê? Quando você... Não há ninguém que, quando se entra na presença de Cristo, ele não se sente diminuído. Quanto mais perto você se chega a Cristo, você vê como você é pequeno, como você é necessitado. Então, não existe essa, eu acho, não existe essa de, se converteu, mas desviou. Não, se desviou, é porque não era totalmente convertido, tá? Se alguém desconcordar, né? Se alguém discordar, pode ter toda a liberdade, pode escrever lá depois e me dar alguns argumentos, mas hoje eu penso assim: salvação não é gradativa, porque o seu pecado não é gradativo. Por mais santinho que você seja, imagine, criança, né? Que pecado tem criança? Roubou a borracha do amiguinho e varreu a sala, jogou a sujeira embaixo do tapete. Quando se chega perto de Cristo, que miserável eu sou. Tá? Vamos lá. Pergunta 3.
No mundo espiritual, o que acontece quando alguém realmente convertido se desvia? Aqui nós vamos falar, olha só isso. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Eu me lembro que eu ouvi uma pessoa falando sobre a crucificação. Você conhece o pecado, você sabe que aquilo é pecado, tá? Aí você continua fazendo, você está botando um preguinho a mais lá na cruz. Porque você é consciente, você está pecando conscientemente, você está de novo crucificando a Cristo, que ele pagou pelos nossos pecados todos, tá? Pergunta 4. Segundo esse texto, o que se passa com quem permanece na fé e com os que abandonam? Olha lá. Deus abençoa a terra que recebe a chuva. Gente, presta atenção, olha que pesado esse texto. Aqui está falando dos que permanecem e os que abandonaram a fé. Então vamos lá. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. As suas obras estão prosperando como frutos agradáveis ou como espinheiro. E vamos falar um pouco popular aqui, mato. Aquele usa a analogia da plantação, da terra. Então, o que você é? Você é uma terra fértil, onde a semente cai e frutifica? Vai crescer do mesmo jeito, chove. Nós vemos na Bíblia, diz que a chuva cai para todo mundo. A chuva cai em todo lugar da terra. Então, os frutos é que vão diferenciar quem é você. Então, os frutos que você está produzindo são frutos de proveito. Gente, olha que legal. Os frutos que você produz são frutos de aproveito para o evangelho ou a propagação do evangelho, ou os seus frutos não têm valor de nada e vão ser queimados no último dia. Ok, vamos lá. Aí vem pergunta 5. Depois dessa bronca, que foi só bronca que o povo ganhou, né? Qual o ânimo que o autor fala para os que estão prestes a abandonar o cristianismo? Quer dizer, ainda tinha o povo que estava ali na berlinda. Vou, não vou. Sabe a turma de cima do muro? Vou, não vou, vou, não vou. É mais confortável em cima do muro, porque você não sofre as consequências nem de A nem de B. E o que a Bíblia fala sobre o em cima do muro? Os mornos. É preferível que você seja quente ou frio? Os mornos, que é a turma de cima do muro, vão ser vomitados da boca de Deus. Eu lembro a minha mãe falando: você quer ser o vômito de Deus? Olha que profundo isso. Bom, mas o texto diz o seguinte: porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação, tá? Então, o que é? Aqui ele está falando para aqueles que foram realmente convertidos e estão titubeando por causa do medo, tá? Então, se você tá, é uma terra fértil, você vai ter as melhores bênçãos que vêm da salvação. Aí, a salvação é para quê? Vamos entrar no detalhe aqui, antes da gente entrar na história do Abraão. O que acontece aqui? Quais são as bênçãos que você recebe da salvação? Ah, é que eu não vou para o inferno. Se fosse isso, você se convertia e abduz. Você continua aqui, porque Jesus morreu para que você tenha vida em abundância. E não, abundância não é só dinheiro, não. Às vezes dinheiro é a mínima coisa. Então, quando você encontra com Cristo, a sua vida eterna começou naquele dia. A sua vida aqui já é melhor. Você já começa a receber as bênçãos da salvação, porque a partir do momento que você foi salvo, você entrega suas preocupações para o Senhor, você entrega o seu caminho, confia nele, deixa que ele vai fazer tudo. Você senta no banco de trás da sua vida e deixa Jesus sendo o Senhor da sua vida. Isso é uma das bênçãos da salvação. Não se resume só a céu e inferno. A vida agora já é. Então, você sabe. Veja bem, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, olha para a sua vida, sério. Agora eu estou falando para mim, olhar no espelho e perguntar: a minha vida está sendo frutífera ou não? Se a sua vida não está sendo frutífera em âmbito algum, o que está errado com você?
qual é o tipo de comprometimento que você tem com o Senhor, porque Deus não é homem que minta, ele não mente. E se ele fala que você vai ter a vida em abundância depois do encontro com Cristo, e aí? Não estou dizendo que você não vai ter problema. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, vai passar por aperreio, mas eu estou contigo e não abro. É isso que a Bíblia diz. Então, o que acontece aqui? Será que essa salvação funciona mesmo? Porque depois que eu aceitei Cristo, minha vida foi para o brejo. Isso não existe, gente. Não existe. Não existe. Problemas vão vir? Vem. Retaliação do inimigo? Vem. Mas a sua vida é em abundância. Deus não mente. E não tem o queridinho, não tem os membros da diretoria, ó, você foi feito para sofrer. Não tem nada disso. Então é uma hora para você pensar, olhar no espelho e falar: a minha conversão, ela é fundamentada. Eu me lembro do dia, o que mudou na minha vida, do dia da minha conversão para hoje, e quais são os frutos que eu estou tendo. Porque Deus, ele é onipotente, ele é onisciente. E se alguma coisa está acontecendo na sua vida que vai contra a palavra, será que não é você? Será que Deus não está deixando você tropeçar nas mesmas falhas? E as falhas, eu não estou falando de vender droga para criancinha, não. Às vezes é o orgulho, a soberba, a maledicência. Gente, a maledicência é um mal que corrói as igrejas por dentro de uma maneira disfarçada de pedido de oração. Sabe, né? Reunião de oração das mulheres. Irmãs, vamos orar pela irmã Maria, porque olha o que ela fez. E dá. Vai dizer que isso não é conosco, né? Nós nunca vimos uma igreja assim. Então, pula a parte, tá? Vamos para a próxima questão. Qual é a esperança que o autor reafirma aos leitores? Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Quem é realmente convertido, está trabalhando, Deus não é injusto. Ele vai fazer prosperar a obra das suas mãos. E esse negócio de prosperar, todo mundo gosta de resumir a dinheiro. Não é. O que é que você está fazendo? No corpo de Cristo há muitos trabalhos, há muitos serviços, há muito. O que foi jogado na sua mão para fazer? Você está fazendo com maestria ou está fazendo de qualquer jeito? É isso que ele está falando. É isso aqui. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que você fez. Nem o amor que mostraram na ajuda e Olha, gente, e ainda estão dando aos irmãos na fé. Você está acolhendo os seus irmãos na fé? Ou só porque você não tem o dom da oratória, você não sabe falar, você é tímido, você acha que você está limpo, né? Não tem trabalho nenhum para fazer. Você é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Eu amo essa colocação porque isso é muito verdade. Eu lembro que a Rebeca era pequena e um dia ela falou assim: mãe, você tem que parar com todo mundo, falar e fazer piadinha e dar risada? E a minha resposta sempre foi o seguinte: eu não sei se vai ter um dia eu vou ter que falar de Jesus para essa pessoa. E se eu for aquela menina entojada, grossa, menina, ó, gostei dessa, mas aquela pessoa grossa, entojada e que dá coice em meio mundo, e um dia eu vou ter que falar de Jesus para ela. E aí? E aí? Vai ter o mesmo efeito? Não. A Bíblia diz: no que depender de vós, tem de paz com todos. Então, no que depender de mim, não me importa se você, a pessoa que está na minha frente, ela está armada para me agredir. Eu tenho que estar pensando nela, convivendo com ela, achando que eu tenho que ser canal de bênção. Eu tenho que ser um exemplo do que é Deus na minha vida, tá? Bom, vamos lá. 7. Qual é a resposta de Deus àqueles que estão firmes e que talvez por alguns momentos titubeiam? Aquele pessoal que de repente fica meio, né? O que o autor fala aqui? O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, primeiro amor, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Tá? Sabe o primeiro amor? Que você vai largando mão, quando você se converte, você quer que todo mundo aceite Jesus. Aí depois vai parando, vai acabando o gás, né?
E aí, é isso que ele está falando? Veja bem, veja bem. Lembra da parábola do semeador? Jogou a semente no meio no campo de espinhos, os espinhos cresceram, se embrulharam e sufocaram a planta, a semente, tá? Bom, aí agora pergunta 8, nós vamos começar a explicar de Abraão primeiro, tá? O que acontece? Na época de Abraão, eu tenho que explicar antes para depois você entender o texto, tá? Na época de Abraão, quando você ia fazer um pacto com alguém, o que faria? O que era? Como que era? De acordo com o pacto, né? Se era ou comprar uma casa, ou dar uma filha em casamento, ou sei lá. Pegava os animais de acordo com o porte do acordo, tá? Do pacto. Pegava os animais, cortava na metade, punha metade para cada lado. E tinha um caminho ali no meio. Então, eu fiz um pacto com a Mariazinha. Então, o que acontece? Abre os animais cortados ali, que era para já purificar do pecado, né? E aí eu passo com a Mariazinha de mão dada naquele corredor, porque aqui eu estava dizendo que eu ia defender a minha palavra até a morte e ela também, as duas de mão dada. Era assim que acontecia. Mulher não, naquela época a mulher não apitava muito, mas geralmente eram os homens que assim que faziam. Só que aí o que aconteceu? Deus resolve fazer um pacto com Abraão. Tudo começou lá no Abraão, tá? E aí, o que ele fez quando ele fez o pacto com Abraão? Nós vamos ver lá, né? Quiser, vai dar uma olhadinha lá em Gênesis, que ele explica tudo direitinho. O que ele fez? Falou para Abraão, levanta e faz, põe os animais assim. Coisa, fica sentado. E aí apareceu uma tocha de fogo e que atravessou sozinho. Deus estava falando o quê? O pacto que eu estou fazendo com você não depende de você, depende só de mim. Olha que legal. E essa tocha que apareceu e que foi automaticamente já foi queimando o sacrifício. Então, isso aqui foi. Os judeus se pegam muito em Abraão, que é onde tudo começou, né? E quem escreveu foi Moisés, tanto que ele pôde descrever delicadamente, né? Então, o que acontece? Quando Deus fez um pacto com Abraão, não dependia do que o Abraão ia fazer, porque ele passou sozinho. E aí nós vamos ver tudo o que aconteceu com Abraão depois, tá? Então, o nosso texto, vamos lá. De acordo com esse texto, por que Deus jurou? Pelo quê? Então, diz o seguinte: Deus fez a promessa para Abraão e jurou cumpri-la. Por que Deus Deus tinha que jurar? Por que ele tinha que jurar? O que é juramento? A Bíblia mesmo diz para você não jurar. Então, como é que é? Não jura, faz promessa forte, né? Porque você tem que jurar sempre por alguém que é maior do que você. E Deus sabe que não há ninguém maior do que ele. Então, ele jurou por si mesmo, tá? Então, ele passou, aí ó, Deus fez a promessa a Abraão, jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E ele disse a Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Isso não dependia de Abraão. Deus fez e jurou por ele mesmo. E aí nós vamos ver o que aconteceu, porque que Abraão teve a promessa atrasada. Qual a razão disso, tá? Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus lhe havia prometido. Ok. Mas só que não foi na hora. Então, eu tenho até um vídeo lá no canal, você pode olhar lá no comecinho, que fala de meia bênção. O que Deus falou? Fez esse pacto com Abraão, aí pegou e falou assim, vou te dar descendência, vou te dar riqueza, ok, tudo bem. Sai da sua terra e da sua parentela. Abraão vai e leva o Ló. Tá? Mas coitado do meu sobrinho, eu fui dar apoio para ele, eu fui dar suporte para ele. Quando Deus falar, você cumpra perfeitamente, porque ele levou o Ló, então ele teve meia obediência, então ele teve meia bênção. E você vê que Deus deu fortuna para ele, papapá, mas a descendência, que era o mais importante para Abraão, Deus só deu para ele quando ele se separou do Ló. O que é na sua vida que você sabe que é errado e você continua fazendo?
Aí você reclama que Deus não te deu a bênção completa. Será que a culpa não é sua? Já parou para pensar? Se você está tendo uma meia obediência? Ah, mas isso aqui nada a ver. Essa frase é a coisa mais significativa do descaso com os mandados do Senhor. Ah, isso aqui nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso. Quer dizer, você vai testando o limite do pecado, né? Até onde você pode ir sem pecar. E aí o que acontece? Deus não é ninguém para ser zombado. Você não pode zombar de Deus. Então Deus te deu uma ordem, fez um juramento pelo nome dele e você não cumpre a risca, ok. Vai demorar a sua bênção. Precisamos falar, né? Sansão. O que aconteceu com Sansão? Deus falou para Sansão: olha, você vai lá, você vai pegar e você vai matar aquele mando de gente aqui. Não corta o cabelo, é muito engraçado, porque as pessoas falam que a força do cabelo, a força dele estava no cabelo. Não, não estava. O cabelo era só a demonstração pública que ele tinha um pacto de Deus, que ele era nazireu, né? E ele ia ter que matar um monte de gente lá. Mas aí ele resolveu casar com a mulher do outro canto lá e perdeu a força. Ele acabou a vida. Ele matou o povo, matou. Em que circunstância? Como um animal, com os olhos furados, carregando um moinho de pedra. O plano que Deus tem para você, o que Ele mandou você fazer, você vai fazer. Se você não fizer, ele vai usar outro, que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Mas e como fica você nessa história? Você acha que você pode falar para Deus, esse serviço eu não quero? Já parou para pensar nisso? Então Deus não é o Senhor. Duas palavras que não combinam. Não, Senhor. Isso não combina, porque se é Senhor, é sempre sim. Já parou para pensar nisso? Ah, Deus, mas eu não gosto disso. Ah, eu acho que não é assim. Você acha? Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, para saber quais são as verdades absolutas e as relativas. Quais são os pecados absolutos e relativos. Então, o que acontece? Se Deus mandou fazer alguma coisa, faça. Você vai atrasar a sua bênção? Ok. Vamos lá, até perdi aqui o... Bom, Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Pergunta 10. Por que Deus usou o juramento para fazer um pacto com Abraão? Vamos lá. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão, certo? Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, ele fez o juramento. E aí nós vemos quando que foi isso lá, tá em Gênesis 15, do 9 a 19, tá? Tá lá, nós já falamos sobre isso. Então, o que o autor está falando aqui? Ele está lembrando o Abraão, porque ele está falando com o judeu. Então, hoje nós somos, né? Nós somos filhos, né? Enquanto o judeu é povo, hoje nós somos filhos de Deus. Então, acho que nós estamos num nível diferente, mas continuamos fazendo as mesmas besteiras. Você sabe que você tem que tomar uma atitude, você sabe que você tem que falar assim, assim, assado, fazer isso, aquilo, pelo outro, e você não faz porque é mais fácil ficar quietinho. Aí você quer que sua vida seja megamente abençoada. Então, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus ou é de você que é negligente? Deus, quando chama, ele capacita. Não venha com aquela conversa, Deus me chamou para isso, mas eu não sei, eu não quero. Aquele que chama é o que capacita. Então, se você está realmente entregue para fazer a vontade do Senhor, você não vai ter medo. Não vai ter medo, porque quem está mandando é só o dono de tudo. Você é apenas um instrumento. Agora, que legal você descobrir que você chegou num ponto da sua vida que Deus está usando você para ser a resposta da oração de alguém. Então, é assim, a minha vizinha está passando fome, aí eu pego o nome dela, vou lá na igreja e falo, olha, fulano está precisando de uma cesta básica. Ela é vizinha de quem? Minha. Quem é que tem que fazer? Eu. Às vezes, Deus está usando você, pois o seu lado, porque é você que tem que entrar. É você que tem que ser a parte da oração da pessoa, Deus usar você. E eu vou falar uma coisa, isso tem muito a ver, agora nós vamos falar com prosperidade de bens, tá?
Você tem que ser canal de bênção. Se você ficar sendo represa, a represa tem limite de capacidade e a água apodrece. Agora, se você é canal, essa água nunca vai parar de encher, porque ela está saindo. E o que você está fazendo com as bênçãos? Você está sendo instrumento de Deus, você está sendo a resposta de alguém, você está sendo obediente a Ele. E aí? Ó, só perguntas, perguntas, perguntas. Vamos lá. Pergunta 11. Quais as duas coisas que não podem ser mudadas? Presta atenção. Língua na linguagem de hoje. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas a respeito delas. Deus não pode mentir. E nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança do que foi dada. O que é que não pode ser mudado? O que não pode ser mudado? Deus não mente. Certo? Deus não mente. E nós não podemos perder a segurança dele. Nunca. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Quando que você vai ter fé nisso e acreditar nisso? Quando você reconhecer o seu papel. Aqui gira tudo em torno de identidade. Se você não se sente o filho amado de Deus, então você pode ficar dando ouvido pro diabo, achando que tudo na sua vida é consequência do relacionamento com o diabo. O diabo tá... Gente, eu acho a coisa mais ridícula. Você vai assim, o inimigo tá furioso. Gente, ele sempre tá lá, desde que saiu do céu, sabe, gente? Que novidade é essa? Muitas coisas não é o inimigo, sabe? O diabo tá no psicólogo toda segunda-feira. Ai, por que eu? Por que eu? É tudo eu? Muitas coisas são suas. E o diabo usa, ele manipula. Porque é isso que ele quer fazer a gente desviar do foco. Deus não mente. Se ele falou, ele vai cumprir. Ai, como é que eu sei que Deus falou? Vai estudar a Bíblia. Ai, mas a letra mata, o espírito vivifica. Ok, então vai caindo na boca de qualquer gente que sai falando, qualquer profetada. Aí você vai acreditando e tudo bem. Deixa pôr a mão na sua cabeça, sabe? Faz tudo aquilo. E por quê? E na palavra você não quer. Você só vai ter a sua fé firme quando você tiver a certeza de qual papel Deus ocupa na sua vida. É alguém para você orar na hora de comer, na hora de dormir, ir na igreja no domingo? Ok. Você vai ter a presença de Deus 3 vezes na semana na sua vida? Oh! Olha o que você está perdendo para a sua vida em abundância. E olha o que você poderia estar fazendo em termos de reino. O problema é que nós não temos essa consciência. Então, as duas coisas que não pode ser mudada. Não pode. Deus é justo. Deus não vai ser injusto jamais. Ele não falha, ele não mente. Deus não mente. Se ele fez, ele vai cumprir, tá? E a esperança, você se manter firme na esperança, você vai ter fé naquilo e você vai conseguir passar por todas as coisas que você vai saber. Isso é momentâneo. Isso não está passando uma coisa horrível, tá bom, vai passar, porque a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, né? Quem já veio no meu chat sabe que eu dou um monte de papelzinho com promessas, porque você tem que ter as promessas gravadas aqui, para na hora das necessidades você saber quem é você. Eu sou o filho amado do Senhor. Eu sou aquele que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Que valor eu tenho para o Pai? Então, tudo isso aqui vai passar. Eu não vou estar sozinho. Aquela historinha lá da Pegadas na Areia, ela é muito antiga. E eu pensei que todo mundo soubesse. Até um dia que eu conversei com uma geração mais nova aí, o povo não sabia. O que é a história? É uma poesia que a pessoa estava falando que ela estava caminhando na areia com Deus. E ela via, né? Ela estava caminhando com Deus e ela via 2 pares de pegadas marcadas na areia. E essa praia era a vida dela. E nos momentos mais difíceis, ela tinha só um par de pegadas. Então ela fala: mas Deus, você me deixou sozinha? E Deus fala assim: não, eu te levava no colo. Tá? Então, vamos pensar o que você está passando, como resolver esse problema. Eu não sei a sua luta, eu sei da minha. Eu não sei qual é a sua luta. O que acontece? Você não acredita que é merecedor da graça? Graça é favor imerecido, não é pelo seu mérito.
Pelo amor de Deus, ele não mente. Ele diz que você vai ter vida em abundância. Então, você vai ter a vida em abundância. Você tem a paz de espírito, porque ele não mente. Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender do que falou. Tá? 12. Por que você acha que o autor usou o exemplo de âncora e qual a vantagem disso? Que legal! Olha só, essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. O que é a âncora? É aquele negócio assim, que joga no fundo do mar, ele tem 2 ganchos, engancha lá e fica parado, certo? O que é a esperança? É a âncora, é onde nos mantém. Onde nos mantém. Você está ancorado nas palavras de Deus. A sua esperança está fundamentada no que Deus falou para você. Ou a sua esperança está fundamentada na boca de um pastorzinho que veio aí e falou meia dúzia de profecia na sua vida, então tá bom. Aí amanhã acontece tudo errado, o que você acha? Oh. E quando você consegue esse discernimento com maturidade, parando de tomar leitinho? Voltamos ao começo do capítulo. Enquanto você ficar tomando leitinho com mucilon, que era gostosinho pra caramba, eu dava pra minha filha. Quando você estiver tomando leitinho com mucilon, você vai atrás, você não vai saber, vai achar que Deus se enganou, você vai achar que a palavra dele falhou, você vai achar que você não é merecedor, porque você está tomando leitinho com banana. E aqui o autor está oferecendo uma churrascada para você. Aonde você quer estar? Todos os estudos que eu faço, eu gosto de sempre pensar o que é que eu posso colocar isso na minha vida hoje. Então, a lição continua. O que é que eu estou me alimentando? É do leitinho? O que é que na minha vida ainda não ancorou? Será que eu estou com meia bênção? Será que Deus tem os queridinhos membros da diretoria? Eu acho que não. Se alguma coisa não acontece, você está atrasando a bênção, é porque você está titubeando parado na mamadeira de leite. Duro ouvir isso? Ouvir isso, alguém que acabou de se converter, tá bom. E a gente que é velho de igreja? E a gente que é velho de igreja? Você ouvir que você está no leitinho, que o leitinho tá bom. Resumindo o estudo de hoje, e que eu já falei a semana passada, vou falar de novo. Deus ama as crianças, mas trabalha com guerreiros. Você já está no ponto de ser chamado, ir para a linha de frente e falar, Senhor, me usa, porque eu sei que o Senhor vai estar atrás de mim. Você tem coragem de caminhar para a linha da batalha, sabendo que a ferramenta que você tem do Senhor é a guerra, então você pode ir porque já venceu. Você só vai saber isso se você tiver fundamentado o quem você é. Não é o que você quer ser, quem você é hoje. No plano espiritual, hoje. Você está ouvindo esse estudo. Hoje nós estamos 13 de fevereiro de 25. Tá? Eu não sei quando que você está ouvindo isso aí. Para e pensa. Qual é a minha identidade no reino dos céus? Eu estou nos bebês? Bebê pode ser levado por vento de doutrina. Eu sou bebê, eu posso ouvir todas as porcariadas que o diabo fala. Eu sou bebê, eu parei de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu sou bebê, eu ajo com a minha racionalidade. Ou eu sou um servo que já está firme, um soldado na linha de frente e falando, Senhor, o Senhor vai comigo e nós vamos em nome do Senhor. A guerra é dele. Do Senhor é a guerra, o inimigo vai para o chão. Ele está usando você na linha de frente porque ele conta com você. Ele sabe o seu potencial. Ele é quem mais te conhece, porque ele te gerou lá na barriga da sua mãe. Sua mãe nem sabia que estava grávida, Deus já olhava lá e falava assim, essa é minha filha amada. Essa vai ser uma guerreira. Essa já tem um papel no reino de Deus. E eu vou falar para vocês, Jesus está voltando. Ó. Nós somos a geração do arrebatamento. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel no reino hoje?
E é com isso que a gente encerra hoje. Ah, pergunta número 3. Como tem a ver que nós vamos falar sobre o sumo sacerdote, tá? Nós vamos deixar para a semana que vem, que é onde nós vamos estar estudando realmente a história do Melquisedeque, tá? Só dizendo que a pergunta número 3 é o seguinte: como Jesus se tornou o sumo sacerdote, qual o benefício desse para nós? Então vamos lá. Quando é que ele se tornou sumo sacerdote? Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós no Santo dos Santos. E ele se tornou para sempre o grande sacerdote, a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Essa parte fica para a semana que vem, só para você ficar empolgado e motivado a assistir o nosso estudo da semana que vem, ok? E não é por isso que não vai ter a bronquinha, não. Vai sim. Para e pergunta: o que é que eu sou no reino de Deus? O que é que eu sou? Aonde estou? E para que eu sirvo? Oh, são tantas perguntas e que só você vai poder responder. E eu espero realmente que quando você for assistir o próximo estudo, você tenha para contar: eu fui para a linha de frente. Porque eu sei quem tenho crido, eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Um beijo para vocês, até a semana que vem.